Eu sou membro aqui da Igreja Pentecostal Deus do Amor há mais ou menos 13 anos. Sou professor aí do curso de formação de obreiros, aqui mesmo da casa. Sou advogado há mais ou menos 14 anos. Sou mestrando no curso de Teologia Profissional. E digo que eu estou muito feliz de estar aqui dando uma palavra aos irmãos. É de fato uma grande honra, agradeço a Deus por estar aqui. E quero agradecer também, aproveitar a oportunidade, agradecer o convite da irmã Agnete, que Deus abençoe a vida dela, do irmão Paulo. E que quero também parabenizar todos os jovens pelo excelente trabalho que eu tenho acompanhado, que vocês têm desenvolvido, que Deus os abençoe, continue assim. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos falar então aí do direito, a garantia, a liberdade e a inviolabilidade de culto perante a nossa Constituição Federal. Então, o primeiro passo, eu gostaria que os irmãos soubessem o porquê que é importante que a nossa liberdade de culto está na Constituição Federal. Porque, na verdade, tem a hierarquia das leis, essa é a pirâmide de Kelsen, e por essa hierarquia, a Constituição Federal está lá no topo. Ela é a lei das leis, é a lei que está acima de todas as leis. Então, isso tem algumas implicações. Por exemplo, a Constituição Federal não pode ser modificada por nenhuma outra lei, não pode ser alterada por nenhuma outra lei. E para mudar a própria Constituição Federal é um processo bastante difícil para mudar. É por emenda constitucional, é muito difícil mudar. Então, nós estamos com a garantia bastante sólida em termos de liberdade de culto. Além disso, a nossa liberdade de culto ela está no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição é o artigo, mais, se não o mais importante, pelo menos um dos mais importantes da Constituição. Esse artigo, ela faz a base da Constituição. Ela é o suporte da Constituição. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, um prédio como esse, por exemplo, ele tem que ter uma base bastante sólida em termos de estrutura, porque senão ele não se sustenta. A mesma coisa é a Constituição Federal. Ela tem que ter essa base, senão ela fica inválida. No direito nós chamamos o seguinte: se tirarmos, por exemplo, os princípios basilares, tirar a base da Constituição, juridicamente a gente chama, como se fosse rasgar a Constituição. O STF usa muito esse termo. Então, além disso, além de nós termos essa base bastante sólida para a nossa liberdade de culto, nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um pacto internacional que faz parte da dignidade humana e das liberdades que nós temos, inclusive a de culto, inclusive a liberdade religiosa. Também tem o Pacto de São José da Costa Rica. Também o Brasil é signatário, assinou esses dois pactos. Ou seja, mesmo que porventura alguém tivesse que tirar esse nosso direito da Constituição, nós poderíamos reclamar esse direito num tribunal internacional. Então, para os irmãos entendam como é firme a nossa garantia. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Na Constituição Federal de 1824, existia uma religião que era oficial do Estado, que era a católica. E aí é o seguinte, naquele tempo, por exemplo, esse templo aqui, ele não poderia estar aberto. Aqui nós não poderíamos estar aqui agora, não podia estar aberto. Aliás, ele não poderia ser nem sequer construído, porque a prefeitura não ia dar o alvará de construção. Naquele tempo não poderia, só igrejas católicas poderia ser aberta, poderia ser construída. Mas depois, com a outra Constituição de 1891, nós tomamos um país laico. Tanto vemos essa colocação, né, de país laico. O que é isso? País laico significa que nós podemos professar qualquer religião. Qualquer um pode ter sua religião, tem a liberdade de escolha da sua religião, para escolher a religião ou não escolher nenhuma religião. Isso do ponto de vista jurídico. Nós sabemos que do ponto de vista teológico e espiritual,
cada um fazer as suas escolhas e vai responder por elas, né? Mas, irmãos, aqui, nós temos esse viés, mesmo que somos um país laico, que cada um pode escolher uma religião, ou não escolher nenhuma, se quiser. No preâmbulo da Constituição Federal, essa importante lei, bem no início está dizendo que essa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Que mesmo que qualquer um pode seguir uma religião qualquer, mas nós temos esse viés evangélico, esse viés cristão, de crer num Deus monoteísta, um Deus único, um Deus transcendental. Transcendental significa acima de todas as coisas. Nós temos esse viés, graças a Deus, né? Pois bem, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E esse é o artigo, esse é o inciso mais importante para nós evangélicos, que é inviolável a liberdade de consciência, a de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei da proteção dos locais de culto. O que significa isso? Significa que nós temos primeiro a nossa liberdade de consciência. A liberdade de consciência é um termo bastante amplo, é consciência filosófica, de comunicação, científica, né? É bastante amplo. Mas dentro dessa liberdade de consciência, nós temos a liberdade de crença. Aí a liberdade de crença já direciona já ao tipo de religião que nós escolhemos. Em que nós cremos? É interessante, quando eu comecei a pesquisar e relembrar, que nós temos uma religião, nós escolhemos, e essa questão está na lei. Eu achei bastante interessante isso, que essas escolhas estão na legislação, nós temos legalmente o direito de escolher qual a igreja que nós pertencemos, qual a religião que nós professamos. Pois bem, dentro da liberdade de crença, nós temos a liberdade de culto, porque veja bem, a liberdade de crença diz mais respeito à questão interna, no que eu creio, no que eu acredito, diz mais respeito ao quê? Ao livre-arbítrio. Mas não é só isso a religião. A religião ela tem que ser exteriorizada. Nós temos que colocar e levar, como é esse projeto, por exemplo, tem que levar ao mundo a religião. E de que forma que nós fazemos isso? Através da liberdade de culto. Hoje nós temos, naquele tempo da primeira Constituição, por exemplo, nós tínhamos liberdade de crença, os evangélicos e protestantes, mas não tinha liberdade de culto, só era da Igreja Católica. Hoje não. Hoje nós todos temos essa liberdade de culto. E de que forma que nós expressamos essa liberdade de culto? Orando, louvando, glorificando a Deus e, por exemplo, essa palestra. É em decorrência da nossa liberdade de culto, porque se nós não tivéssemos essa liberdade, nós não poderíamos estar aqui nesse momento. É porque a Constituição nos outorga esse direito. Então, e de que forma que isso pode ser feito? Isso pode ser feito tanto no âmbito particular, dentro de vossas casas, como pode ser feito em público. Olha, eu estava olhando aqui também uma coisa bastante interessante. Nós temos também o direito ao recebimento de contribuições, né? Muitas vezes é criticada a questão das contribuições, das ofertas, né? E isso está na lei. A lei nos outorga à igreja o direito de fazer esse tipo de arrecadação. E veja bem, está aí o nome dele, é um comentarista da Constituição Federal, José Afonso. Ele não é um teólogo, ele é um jurista. Então está exatamente na lei essa questão. Pois bem, além de nós termos a nossa liberdade de culto, o Estado, o poder público, não pode embaraçar e nem atrapalhar o nosso culto. E isso tem algumas questões. Por exemplo, o culto, ele pode ser aonde? Ele pode ser no templo. E o Estado não pode, além dele ter a liberdade, ele tem que proteger o local de culto e não embaralhar. Ou seja, se porventura tiver um grupo que tentar bloquear a entrada dos irmãos, por exemplo, aqui no templo, o poder público tem a obrigação, tem o dever de desbloquear a entrada para que nós possamos servir a Deus. Isso é muito importante.
O culto ele pode ser onde? Essa liberdade ela pode ser em locais públicos, em ruas, em praças e em qualquer lugar que nós nos reunirmos, a lei tem que dar a mesma proteção. Nós temos essa liberdade religiosa, independente do local onde estejamos. Abordamos aqui a questão da evangelização, por exemplo. Podemos evangelizar? Podemos e devemos. O que acontece é que muitas vezes o poder público tenta usar a lei de forma equivocada para nos atrapalhar o nosso trabalho. Então veja bem, a evangelização, o que muitas vezes eles fazem e a gente acompanha? Ele faz uma legislação, não pode chegar e fazer uma legislação da seguinte forma: olha, não pode distribuir folheto evangélico. Eles nunca vão fazer isso, porque eles estariam indo direto contra a Constituição. Eles fazem de forma indireta. De que forma? Não pode distribuir folheto nem de nenhuma espécie, porque eles conseguem pegar no geral. Mas a lei tem uma questão: a administração pública tem alguns princípios que eles são obrigados a usar. Ou seja, se eles fizerem uma legislação genérica, mas para atingir a nossa liberdade, isso é inconstitucional. Isso vai contra a lei maior, vai contra a Constituição Federal. Tem os princípios da legalidade. Essa lei estaria contra o princípio da legalidade. Estava contra o princípio da impessoalidade. De que forma? É pessoal, é contra a igreja, é contra o culto. Seria até contra a moralidade, uma questão até imoral, uma questão de ética, né? Então, nós temos as prerrogativas, os direitos de evangelizar onde quer que quisermos. E nenhum poder público pode nos barrar. Mesmo que eles tentar fazer de forma indireta, existe os remédios jurídicos que podem minimizar essa questão, pode derrubar uma lei, essas leis que eles costumam fazer. Aqui é vedado, olha, e por causa dessa liberdade de culto, por exemplo, o poder público não pode, por exemplo, cobrar imposto. Nós temos a imunidade de impostos, né, sobre o tempo de qualquer culto. Por que isso? Porque, na verdade, a prefeitura poderia, de repente, colocar um imposto de um valor que poderia atrapalhar, inviabilizar o funcionamento do templo, da igreja. Então, a lei já deu essa previsão na própria Constituição: não cobra-se impostos sobre os templos religiosos. E não só sobre os templos religiosos, né? E a lei vai um pouco além, né? Por exemplo, talvez você não sabe, isso é muito pouco divulgado, né? Nem a União, nem o Estado, nem o município, que impostos que eles não devem cobrar, ou não podem cobrar. Por exemplo, o IPTU, todos nós, esse é mais sabido pela maioria, mas ele não pode cobrar, por exemplo, o IPVA dos automóveis pertencentes à igreja, e nem tampouco dos pastores que estão ligados à igreja. O Estado, o poder público, não pode cobrar, por exemplo, o ITR, por exemplo, se a igreja tem uma fazenda, um local de culto, imposto territorial rural que incide, nesse caso são imune, não é obrigado a pagar. Não é obrigado a pagar imposto de renda. Sobre a renda não é cobrado nenhum valor sobre a renda das igrejas. Isso é pouco divulgado, mas isso é lei e é só cobrar que nós temos os nossos direitos, né? É claro que há concorrência entre a cobrança de impostos. Os impostos são divididos, qualquer imposto é dividido entre o Estado, a União, o Estado e o município. Então, muitas vezes, tem uma concorrência em termos de legislação. Mas, se procurar, nós conseguimos tranquilamente as isenções, né? Agora, essa nossa liberdade, muitas vezes, nós temos uma liberdade bastante ampla, né? Mas muitas vezes tem serviços que são obrigatórios para vocês, jovens, ou não. Por exemplo, o serviço militar. O serviço militar, está na Constituição também, é obrigatório só não é obrigatório por eclesiástico nem para as mulheres.
não é divulgado. O eclesiástico não é obrigado a prestar o serviço militar. Óbvio que ele tem que ser obrigado a se alistar e informar e provar que é religioso. Aí vai ser automaticamente dispensado. Mas, de maneira geral, por que isso? Porque, vamos supor que o jovem não quer, por exemplo, pegar em arma. E o serviço militar é obrigado a pegar em armas, em lutas corporais e etc. Coisa que muitas vezes não está na nossa forma de pensar. E aí, como é que nós podemos resolver essa questão? Eu diria, pergunta ao Dr. Moura, mas já digo de antemão, que na verdade há uma lei que tem um serviço alternativo. Você não pode isentar, falar, não vou servir e ficar por isso mesmo. Não, ele pode dar um serviço alternativo para o jovem que não quer servir o exército. Por exemplo, serviço filantrópico, de assistência, um serviço administrativo, por exemplo, trabalhar na cozinha, que são um serviço que não é especificamente do serviço militar. Administrativo tem em qualquer empresa, qualquer instituição tem o serviço administrativo. O filantrópico também não é específico do exército, mas eles têm também o serviço militar. Então eles podem dar o serviço, deve dar o serviço alternativo. E aí o jovem não é obrigado a servir o exército, pegar em arma, nem nada desse tipo. O serviço eleitoral, não sei quem aqui alguém já foi mesário aqui? Não foram, só um, e eu já fui 3 vezes chamado para ser mesário. Então, por exemplo, se você é chamado para ser mesário, para trabalhar na época de eleição, tem uma bucha, mas só dá corrupção na nossa política, infelizmente, crimes. Eu não quero participar desse processo. Como é que se faz? Como é que nós podemos fazer? Pergunta ao Dr. Moura novamente. Então, na verdade, o viés é o mesmo. A saída é a mesma. É invocar a Constituição Federal e informar que, devido à nossa liberdade religiosa, devido à nossa liberdade de consciência, nós não queremos fazer esse tipo de trabalho. E eles vão dar um serviço alternativo ou não. O serviço eleitoral não tem uma lei específica dando o serviço alternativo. Mas eles podem dar, mas geralmente eles dispensam. Mas não é obrigado a fazer. É obrigado a ir lá e informar, mas não a fazer o trabalho. O tribunal de júri. Alguém já foi jurado no tribunal de júri aqui? O tribunal de júri, como é que funciona? Nos crimes dolosos contra a vida, ou seja, o homicídio, por exemplo, quem julga não é o juiz. Para que vocês saibam, quem julga é o quê? É o tribunal do júri. E quem é o tribunal do júri? É composto por pessoas comuns da sociedade. Qualquer um de nós podemos ser chamados, nós advogados é mais difícil, mas qualquer um de nós podemos ser chamados a prestar esse tipo de serviço, ser jurista, participar do júri lá. E lá, o que faz o júri? O júri julga, não é o juiz que julga, é o júri. Quem é que vai condenar ou absolver o réu criminoso não é o juiz, é o júri, é as pessoas comuns que vão lá julgar. Então, muitas vezes, a pessoa fala, peraí, mas eu vou lá julgar, eu vou condenar uma pessoa se o sujeito, eu nem sei de fato se ele realmente cometeu o crime ou não. O sujeito vai ficar anos lá na cadeia por causa de um voto que eu dei, eu não sei se é correto ou não. Como é que fica essa questão? Pergunta ao Dr. Moura de novo. E aí eu diria, de novo, brincadeira. A verdade é a seguinte, o princípio é o mesmo, envolve o princípio constitucional da liberdade de culto, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa que nós temos, e nós não somos obrigados a servir no júri. Basta informar. Basta informar, na primeira das hipóteses, levar uma carta da igreja que é crente, é evangélico, faz parte da instituição, e não é obrigado. São umas questões bem interessantes, pouco divulgadas, que muitas vezes a pessoa pega no momento e não sabe o que fazer, né? Nós não podemos ir contra a nossa consciência. Então, fiquei pensando que às vezes, meus caríssimos jovens, devem estar pensando, puxa, mas
Interessante, somos realmente resguardados, né? Mas eu não sei muito bem as ciências jurídicas. Vocês podem pensar, eu não sei falar, às vezes sou muito jovem, né? Podem pensar dessa forma. E eu digo que não só com vocês aconteceu isso. Aconteceu com Jeremias, o grande profeta Jeremias. Quando ele foi chamado, o profeta Jeremias, ele falou, Deus falou para ele que escolheu ele desde o ventre da mãe dele. E quando ele foi chamado, ele falou, Senhor, eu sou muito jovem. Jeremias, ele tinha entre 12 e 13 anos de idade quando ele foi chamado. E para nós, hoje, para a nossa legislação atual, 12 anos, até os 12 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 anos é criança. E a partir dos 12 passa a adolescência. Então, se o Jeremias, você não era criança, estava saindo dessa fase. E ele foi chamado. E Deus falou o que para ele? Eu não diga que você, não é, que você é muito jovem. Vai e faça o que eu vou mandar. Porque eu vou te proteger. Não tenha medo. Amém? Isso não é só para eles. Isso não é só para Jeremias. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, válido para todos nós. Jovem a gente diz jovem, mas juventude muitas vezes é uma questão de espírito, né? É jovem na fé, jovem na idade, né? É uma questão, eu conheço algumas pessoas com bastante idade que são mais rápido do que nós. Pois bem, então, portanto, irmãos, ide, os queridos jovens, fazer discípulo. Até eu vejo muito falar do ide, muito do ide. Até o ide eu acho muito fácil, qualquer um vai. Uns amigos meus que já viajou mais de 20 países, ele ide para todo lado, passeando, fazendo turismo, tranquilamente. Então isso é fácil. Interessante para mim, eu acho que são dois verbos de ações, mas o verbo fazer eu acho mais importante. Se você ir e não fazer nada, não adianta. Você tem que ir e fazer. Porque o fazer, porventura, o fazer muitas vezes não precisa nem de ir, né? Pode fazer discípulo da sua própria casa, via internet, ou na escola, ou na faculdade, ou onde quer que esteja. Mas o mais importante é o fazer. Via o WhatsApp você pode fazer, não na hora do culto, tem que desligar o celular na hora do culto. Glória a Deus. Depois, fora desse fora do culto, podemos sim evangelizar até mesmo via o WhatsApp. Então, irmãos, pratique o ide, mas não se esqueça de praticar o fazer. Fazer é muito, muito importante. Pois bem, então, irmãos, nós sabemos que nós temos as nossas leis e também temos a lei de Cristo, a lei da Bíblia, a lei que está nas Escrituras Sagradas, não é verdade? Então, onde nossos olhos têm que estar voltados, de modo geral, é para a lei de Cristo, né? Porque o apóstolo Paulo ele diz, o fim da lei é Cristo, está lá em Romanos 10, 4. Então, temos a proteção da lei, uma proteção bastante sólida, uma proteção bastante firme, e isso é muito bom, porque Deus deu isso para nós. Mas nós temos que ter em mente que a lei de Cristo está acima de toda a nossa lei. Ela está bem, nós estamos num nível inferior, e a lei de Cristo está no nível superior, bem superior aqui. Então, pode falhar as leis federais, as leis municipais, pode falhar a Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica, os direitos humanos, pode falhar tudo, mas a lei de Deus não falha. Ela é para sempre. Então, nós temos que ter sempre esse viés. Não tenha medo, como Deus falou para Jeremias. Vá e faça, vá e fazei. E não tenha medo, não temas, porque Deus é contigo. Pois bem, eu vou deixando aqui uma reflexão para os irmãos, no sentido de que eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgado pelo mundo, do que ficar do lado do mundo e ser julgado por Deus. Ficar do lado de Deus, não importa o que aconteça, seja como for, ficamos ao lado de Deus. Então, irmãos, eu estou deixando aqui também os artigos mais importantes da Constituição Federal para nós evangélicos, para nós crentes. Esses são os artigos
mais importantes. Essa lei federal de baixo é a lei que diz respeito ao Exército, a questão do Exército é onde que dá mais incidência de problema com questão evangélica, com questão do Exército, pegar em armas. Está ali a lei para os irmãos. Pode isso, fotografe, coloque no grupo. Pois bem, irmãos, a gente, digo, irmãos, agradeço aí a presença dos irmãos, dos jovens, continue firme e saiba que Deus está com você. Amém? Aleluia.